Olha nós aí outra vez. Olha nós aí outra vez. Pela Chega essa 10ª porra, vez. negócio. Pela 10ª vez. Quem diria? Um otaku dorameiro. E a minha mãe tá vendo o dorama, mano. Não é meio, não. Não é meio, não. Inclusive, às vezes eu acordo pensando, por que eu fui abrir a boca? Pois é, mamãe assinou a Globoplay só pra ver um dorama, mano. Ô, vida de casado. Vida de casado. Mano, ela tá se amarrando, viu? É porque ele apareceu no Big Brother, por isso que eu imaginei que fosse esse. Eu não sei se ela viu no Big Brother, tipo, mas ela falou, passou um episódio na Globo, aí eu gostei. É, o Big Brother exibiu uns trechos e aí depois passou o primeiro episódio. Foi numa quarta-feira. Eu fiquei curioso esse também. Eu acho que ela viu esse episódio todinho. Uhum. Tá muito alto o som, não, né? Pra mim, abaixaria um pouco, mano. Então tá alto. É isso, Melhorou? Pra mim tá top. Uhum. Então fechou, manteremos assim. Era isso que eu tava tentando pegar. Como vocês estão, meus amigos? Não, antes de mais nada, sejam bem-vindos ao nosso Cafofo. Lembrando que foi ideia do Caio. Tá? Não, Péssima ele tá de parabéns, só foi um nome muito bom, mano. Péssima ideia. Não, pela primeira vez ele teve uma ideia decente. Péssima ideia, essa daí que eu tive. Péssima ideia. Sejam todos bem-vindos ao nosso Cafofo aí de volta. Hoje vamos falar do quê? Não, primeiramente eu sou o Fabão e hoje vamos falar de heróis de plantão. Não é heróis de plantinha, é heróis de plantão. E compondo essa banca maravilhosa, diretamente do passado, o crossfiteiro Diego. Não, eu não cheguei no nível de crossfiteiro ainda, mano. E aí, como é que vocês estão, gente? Que 10º cafofinho já, né? Que venham mais 1000 aí. Enquanto tiver uns dorama top pra gente ver e vocês estiverem dispostos a aguentar a gente, né? Estaremos aí. Mas bora falar desse dorama que pra mim, ó, show de bola, top demais. Mas depois a gente fala mais. O Caio aprova isso. Não. Eu tava vendo aqui, as legendas aqui, eu achei uma sacanagem o Diego não ter colocado nenhuma referência a médico. Nem pro cara colocar assim. É verdade, eu esqueci. Nem pra colocar um apotecário, assim, médico primitivo, nada. É verdade, eu esqueci. Mas você já percebeu que o Diego sempre vacila nisso aí? É verdade, o cara tá literalmente preso no passado, não, mano? Porque a frase assim na cabeça. E o nosso otaku dorameiro, o Caio. Otaqueiro. Ó, eu já disse aqui, ó, já tá aqui, ó. Seja Dr. Baek. Pronto, mudei. Então, meu. Eu vi. Pediatra é o doutor responsável da saúde dos pés. O zoísta cuida do zóio e o oculista, Deus me livre, nunca vão mexer no meu. Então, gente. Começa aí. Não, pode falar. Você sabe do quê? Antes de eu começar. Assim, eu nem não consegui participar do último, nem sei quem indicou, mas curti placas dessa indicação. Não fui eu. Foi a Fernanda que tá trabalhando, não conseguiu vir gravar com a gente. Estou deveras chocado. Com a indicação. Eu tô pra assistir eu tava pra assistir ele na hora que eu vi saindo, por quê? Eu até comentei com o Diego, eu tô assistindo muita série médica. Eu tô assistindo na Globoplay, eu tô assistindo Sob Pressão, que é aquela série com a Marjorie este ano, o ano que vem eu já não sei. E que é uma série médica. Estou assistindo na Netflix Doutor House, desde o começo, tô na 3ª temporada. E na Max, na antiga HBO, estou assistindo o The Pitt. Cara,
deixa eu aproveitar que, coincidentemente, eu comecei a assistir The Pitt. O ritmo melhor, eu achei o ritmo tão lento. Você tá em qual episódio? O primeiro. Cara, nem o primeiro, eu achei o ritmo tão lento, cara. Cara, é muito bom, porque assim. Primeiro, você era fã de 24 horas? Não, eu nunca assisti 24 horas. Então, é a mesma pegada de 24 horas. Cada episódio se passa uma hora do turno. Cada episódio é um período do mesmo dia, aparentemente. Isso, serão 15 episódios que é representando um turno de 15 horas. E só melhora. Eu assisto assim, aí acaba o episódio eu... Puta, vou ter que esperar até semana que vem, cara. Como assim? Já tem uma boa quantidade de episódios, né? Exato. A quantidade acho que foi 9, saiu 9 essa semana. Amanhã sai outro, amanhã não, sexta-feira sai outro. Mamãe tá assistindo esse The Pitch também. Uhum. Então, assim, o que aconteceu? A gente escolheu, a gente jogou pra vocês escolherem, a gente não escolheu, vocês escolheram esse K-drama que traz justamente um K-drama médico. Uhum. A voz do povo é a voz de Deus. E aí, é curtinho, são 8 episódios, está disponível na Netflix. E, cara, eu demorei pra assistir. Mas não é porque ele era pesado, não. É porque eu não queria terminar rápido. Eu entendo o sentimento. Eu fui assistindo bem devagar porque eu não queria terminar logo esse episódio. E ele não. Não Eles sei. são episódios, assim. Passam rápido, né, cara? Exato. Então eu pensei, putz, É dinâmico, né? Os episódios, é dinâmico o que acontece nos episódios. Sim. Uhum. Nossa, é muito boa. Quando eu comecei a assistir, eu me dei os 3 de uma vez. É isso mesmo, vai sair amanhã 11 horas da noite, o 10º episódio de The Pitch. É o turno da noite. Eu tava assistindo tipo um por dia, tá ligado? Pra tentar segurar. Mas aí eu assistia um, aí assistia outro na semana, esperava mais uma semana, aí assistia mais uns 3, pra poder assistir devagar. Porque eu falei, cara, se eu sentar, a Polly falou, nossa, é interessante esse aí. Eu falei, pois é, se eu sentar aqui, eu assisto ele inteiro em uma noite. Aham. Ele não era aqueles episódios de 1h30, nada, né, mano? Ainda tinha isso. Uhum. É episódio curtinho. 8 episódios de 40 minutos cada um, mais ou menos, 42. Pois é. Então, assim, a gente acaba assistindo muito rápido. Uhum. E hoje vamos falar sobre ele. O que é Heróis de Plantão? Vou trazer aqui uma sinopse. Na possibilidade de criar um centro de traumatologia ou centro de trauma na Coreia, um médico veterano de guerra, ele usa suas habilidades e o seu jeitão direto para ensinar a equipe a salvar vidas. Essa é a sinopse oficial. Uhum. Resumindo, é basicamente um Dr. House, só que com fuzileiro. Que não manca. Eu acho assim, por que parece, eu acho aí mais parecido com o Grey's Anatomy. Porque o House aí tem mais aquela pegada de você descobrir a doença, né? No Grey's Anatomy, mesmo com todo aquele drama, ainda tinha bem mais essa parte da galera pondo a mão na massa. E tinha realmente uma parte do episódio era o foco no pronto atendimento, né? Então, aí agora entra justamente aquela outra série que eu tava falando agora, que é o The Pitch. Ela é extremamente parecida com o The Pitch, que também faz no centro na parte de emergência, é focada justamente nisso. O centro de trauma é o centro de emergência. Uhum. E o Dr. Baek, que é esse carinha simpático aqui, ele chega, ele é um veterano de guerra e ele chega, especializado justamente nisso, em traumas, e ele é recomendado pela ministra da Saúde para inaugurar, cuidar, ficar responsável pelo centro de traumas de um hospital
em Seul. Hankook. O nome do hospital é Hankook, agora eu não lembro se é em Seul. Eu acho que é, mas não tenho Porque certeza também não. é outro ponto motriz da história, né? Que, tipo assim, eles querem... Ele quer o quê, menino? Não, a carinha deles marota, querem né? aqui é maravilhoso. Foi bom. Ah, Fui rebaixado, mano. travou. Travou o cara, velho. Pronto, vamos tirar ele daqui. Vamos ver se agora ele volta. Não, se eles querem. Mas resumindo, foi isso que o Caio disse, tá? É isso aí. É o que ele quer. Resumindo é isso. Né? Um cara de poucas palavras. Isso. Mas, pois é, tipo, então, você um dos grandes pontos aí é que ele quer criar esse centro de trauma, né? E o Dr. Baek, tipo, ele não quer saber, tipo, por exemplo, de quanto vai gastar, por exemplo, pra ir salvar uma pessoa. Então, por exemplo, ele tem que pedir um helicóptero, foda-se quanto vai gastar, entendeu? Pede o helicóptero que eu vou lá salvar o cara. E aí, tipo, os diretores do hospital ficam putos, dizendo que ele tá dando prejuízo e tal, não sei o que. Então, tipo, além do drama médico, tem esse drama do hospital em si, né? Do funcionamento do hospital. Sim, o centro de trauma, mas isso também por causa entra a questão da vigarice, né? Sim, que claro. o Dr. Baek, ele tenta construir, ele vem, o pessoal, você tá gastando muito, só que o pessoal fica, você tem que dar, o hospital tem que pegar mais dinheiro para fulano, para cicrano, porque nós somos amigos, a gente tem que ter mais dinheiro, o trauma não precisa. Porque o trauma é onde morrem mais pessoas, porque é a emergência. E é justamente isso que ele fala. A cada hora morrem não sei quantas pessoas e eles precisam salvar vidas. Eles estão lá para salvar vidas. Entendeu? Joyce Duarte, boa noite. Boa noite. Então, assim, a ideia é justamente o quê? Salvar vidas. E gira em torno disso. Os fins justificam os meios. Nessa parte que eu falo que ele é meio Dr. House das ideias. Porque para ele os fins justificam os meios, ou seja, se eu puder salvar uma vida, não importa o quanto eu tô gastando, não importa o que eu tô fazendo, eu tenho que salvar a vida. Ele tem essa filosofia por causa do que aconteceu com o pai dele, né? Sim, que o pai dele ficou rodando de hospital para hospital e ninguém quis salvar ele. Quando ele chegou num hospital de trauma, o pai dele já estava praticamente morto. Exato. E aí, nesse tratamento do pai dele, nesse último que ele chegou, tipo, ele viu um médico fazendo tudo que pôde, né, pra salvar o pai dele mesmo, tipo assim, com chances mínimas, mas, tipo, isso deu uma inspirada nele também, ó. Então, tu vê, tipo, que ele muitas vezes se põe em perigo, né, pra salvar os pacientes dele e tal. Que ele resolve virar médico por causa desse médico que está salvando o pai dele, tentando salvar o pai dele. Isso eu achei bacana, esse plot. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Eu acredito que pra não se ficar só, tipo assim, aquele... Tipo assim, de ser uma simples moral dele, né? Tipo, dar um motivo pra isso. Eu acredito que o Caio foi de trauma. Ele foi de trauma, sumiu, não tá respondendo, não mandou mensagem. Acredito que ele tenha ido. Gostou, Diego, da série? Já é pra... Cara, vou falar logo, virou meu dorama favorito. De verdade, mano. Passou o jogo da morte, mano. Eu gostei demais, cara. Tipo assim, eu não tenho tanta familiaridade assim com séries médicas. Então, tipo, eu não sei, mas eu não lembro, por exemplo, que eu vi episódios soltos de IAR, né? E, tipo, eu não lembro de aparecer a cirurgia, assim, tipo, aparecer os órgãos das pessoas e tal. Então, tipo, eu achei muito foda aquilo, né? O The Pitt é dos mesmos produtores e criadores de ER, Plantão Médico. Então, assim, é muito comum. House nem tanto, House não aparece tanto, é um pouco mais velado, mas ainda assim aparece. Dr. House, o The Pitt, como eu citei, Good Doctor, todos, The Resident, todos eles mostram a pessoa aberta lá.
Aham. E tipo, Tanto eu que é até gostei muito engraçado. Mas o que eu mais gostei mesmo foi tipo a interação do Beck com os aprendizes dele, entendeu? Subordinados. Tipo assim, tanto o. Ai, como é que ele chamava? É o doutor. Anos. Isso, doutor. Não, mas depois ele passou um por um outro. Foi escravo, né? Number one. Escravo número 1, Não, não foi um negócio desse? Não, era só number one, número 1. Ah, sim, número 1. E a Gangster também, que eu gostava muito da Uhum. Gangster. O próprio cabeludo lá, que era anestesista, eu gostava Do- dele também. Dr. Park. É nessa parte. Então, a partir de agora, vai rolar spoilers. A gente vai falar sobre a trama, vai entregar alguma coisa. Vamos tentar não entregar tudo, Tudo. Aham. mas vamos entregar. O Dr. Park, logo de cara eu falei, mano, esse cara já vai mudar. Mas, até porque ele tá na capa, né? Então, você vê que ele faz parte dos principais. Só o chefe da colonoscopia lá, do coloreto, sei. coloretal, Sim. que eu não tinha me ligado nele na capa, eu só tinha me ligado nos 4. Eu não tinha Eu visto também ele. não. Tipo, até Que é o quando personagem. você pensa, tipo, vai ser um antagonista assim e tal, né? Que ele é até boa parte do. Uhum. E depois ele acaba virando um alívio cômico, assim, né, mano? Tipo, Não, na hora ele já que ele... era meio que o alívio. Sim, mas tipo aquela hora que ele sai gritando que ele é o Dr. Baek e tal. No meio daquela Nossa. briga de gangue lá, porra, bom demais, né? Aham. Eu sou o Dr. Eu falei, cara, gostei dele. Ele deu uma mudada. Ele foi ingrato, né, mano? Tipo, o cara querendo o cara Uhum. salvou a vida da filha, né? É aquele negócio que ele fala, né? Quando é com você, as coisas mudam. Uhum. Então, assim, a história já começa. Eu achei sensacional que já começa o cara com a moto. Quem é o protagonista de Rainha das Lágrimas, perto do Dr. Baek, né? É verdade. O cara é moto, Dr. Baek atirando não. na moçada, doido. O cara de moto, atirando em todo mundo, explodindo tudo no Oriente Médio, e o cara lá tá pra poder salvar vidas. Ele é praticamente um Megazord. Ele Tava levando. tirando as vidas Tava levando pra coisa salvar as vidas. não foi? Exato, ele tava levando medicamento. Isso. O cara era um Megazord, filho. Até É tirando caralho, vidas mano, pra salvar. Coloquei na série certa, né? Eu também, eu fiquei. Mano, não era heróis de plantão. Bem, eu entendi agora, heróis de plantão é porque o cara é fuzileiro, é isso? Né, Aí mano? depois você descobre que na verdade ele não é fuzileiro, ele é um mercenário. Uhum. Além de médico, ele é mercenário, o cara é programado pra matar. Né, Joe? Até uma série interessante porque, tipo assim, eu já escutei de algum, por exemplo, a mulher do meu primo é médica, tipo, ela falando que aprender mesmo é no pronto-socorro, essas coisas assim, sabe? E tipo, nessa série deu pra pegar um porquê, assim, né? Tipo, tu vê de tudo, tipo, então, por exemplo, tu tem que ver os detalhes do acidente, e aí, tipo, já ir meio que deduzindo o que aconteceu, né? Qual é a situação do cara. Eu sinto que foi uma mensagem direta pra você, então fique à vontade aí pra responder. Não é porque eu conheço a peça, por isso que eu respondi. Demolidor nem viu nada. Ah, entendi. E aí, Mas eu gosto que assim, ele chega no hospital já botando banca, tá ligado? Sim. Ele tá lá comendo o lanchinho dele, aí ele vê o Dr. Anos passando. Já vai. E eu achei genial esse episódio, porque aí também entra a questão de ser meio Dr. House, que é os fins justificam os meios. Porque assim, o cara tá morrendo, precisa de um transplante e tem um corpo necessário para fazer esse transplante lá. E tudo isso gira, você acaba descobrindo que são parentes. Sim, mano. Isso foi foda. Foi. Eu falei, cara, eles fizeram isso mesmo? Esse episódio do transplante foi um dos melhores, né? O primeiro episódio. Tá falando...
Ah, não, então eu tô confundindo com aquele do acidente de carro, que tem os dois irmãos, aí pegam... Ah, não, isso. Não, foi o segundo episódio, não foi o primeiro. Não. Pois é. Esse aí... O primeiro é o cara com ferro atravessado lá que o Dr. Anos tá tentando tirar dele lá e não consegue. Aí ele chega, ele entra lá e começa a dar ordem pros caras pra resolver o negócio, vai lá e faz a cirurgia. Aí todo mundo fica tipo... Que esse cara? Como assim? Que é quando a gente é apresentado meio que pra toda a equipe, né? Sim. E é quando o Dr. Anos... O Dr. Anos, tipo, foi... Isso não é muito bom, mano. Pra tu ver, tipo assim, como ele evoluiu como médico, né, cara? Uhum. Pedaço de faca no primeiro episódio. E, tipo, tu vê que o cara foi posto... Tipo, ele tava ali, tipo... Ele escolheu essa do colo retal, porque, tipo, era meio que tranquilo, assim, né? Tipo, ia dar um futuro. E, de repente, foi colocado ali no trauma, né? Uhum. Você vê como vai aprendendo. Então, tipo, desde ele pegando o helicóptero lá, que ele tava se cagando de medo. Não, logo no... o primeiro episódio acaba justamente com isso. Sim. Os dois pulando de helicóptero. Isso, mano. E ele se cagando de medo lá, mas, pô... Mas depois tu vê ele evoluindo. E, tipo, eu acho que foi dessa parte que a Gangster me pegou, sabe? Tipo, que ela ajuda o Dr. Anos, tipo, que eles estão lá no teto, aí eles estão gritando lá pelo exaustor, sabe? Uhum. Desabafando, eu achei, porra, foda, mano. Não, e ela também segurando o Dr. Baek quando ele vai ver o cara da faca lá. Ela Isso. segura, impedindo ele, porque o cara era da máfia. Isso. E aí ele chega de terno e gravata. Você é um gangster! Uhum. Vê de tatuagem, né? É, vê a tatuagem no braço. Ah, ele vai me matar, ele é um gangster. Ele foi de menino pra homem em poucos episódios. Dr. Anos, ele saiu de Anos pra número 1, pra depois Isso. se tornar o doutor, que eu esqueci o nome dele agora. Young, né? Não, é Yang Jae-won, não? Yang Jae-won. Isso. É. Aqui, já tava com a tela aberta aqui, porque eu deixei pronto. Ah, tá aí, tá preparado isso. O Caio, pelo jeito... E, cara, nem sei se ele é, mas, tipo, ele tem uma cara de cantor de K-pop, assim, mas não sei se ele é, não. O ator que faz ele. Dr. Anos. Isso. Ele tem uma carinha de cantor de K-pop, assim, mas não sei se é, não. Não, é só, pelo que eu vi, é só ator, mas... É que todos os cantores de K-pop têm tudo a mesma cara, então. Você não sabe se o cara é cantor, se o cara não é, porque é tudo a mesma cara, tipo... Uhum. Mas de acordo com o Wikipedia aqui, não é, não. Não, tudo bem. Não é hoje que vamos ouvir cantar. Até peguei, acho que a trilha sonora dele, joguei naquela minha playlist lá já, a trilha sonora desse. Cara, tá foda, tô assistindo muita coisa. Inclusive, muita melhor, coisa. A abertura que eu já vi desses dorama, tá, mano? Puta merda, Deus. Cara, me pegou assim que eu olhei, eu falei, é toda digital, sabe? Foi aquela arte que me pegou, mano. Porque assim, você espera mostrar as pessoas e tal, e não, eles mostraram uma arte toda digital. Pois Falei, é, nossa, que interessante, diferente. Exato, é diferente. Muito bom. Mas eu gostei. Achei que tinha tirado esse negócio da tela, tô vendo o negócio aqui, não tinha visto. Não tinha prestado atenção. Os personagens dessa série, é o que a Joyce falou, ele evolui muito rápido de menino pra homem, mas é porque é uma série que exige isso, é um cadrama... Rápido não parece forçado, assim, sabe? E se você prestar bastante atenção, quando ele decide lá que ele vai ficar no trauma, que até então ele era aluno do colo retal, era um dos que trazia mais investimento pro colo retal, e aí ele resolve ir fazer o trauma. O outro doutor de pirracinha, ele, que é o Han Yu-in, se eu não me engano, o doutor, ele simplesmente faz o quê? Ele joga o cara pro plantão.
Isso. E aí você vê a passagem de tempo ali sem afetar nada da trama, porque, tipo assim, os caras a milhão toda hora, dorme tipo uns 10 minutos e volta, dorme uns 15 minutos e volta, porque toda hora tem emergência. É incrível como tem gente doente nesse mundo. Né, mano? Vim pra dar trabalho esses coreanos, viu? Pois não é. E tipo... Achei que você falou alguma coisa. Ah, tá. Não, tá falando e tipo assim, a própria trama dos antagonistas, assim, sabe, tipo... Tu vê como afeta o trabalho deles, né, mano? Então, tipo, tu vê, por exemplo, o anestesista lá. Se não fosse o Dr. Parker lá, tipo, ter a iniciativa própria, ninguém ia lá com eles, entendeu? Tipo assim, ia ficar todo mundo de preguiça lá e tal, de boa. Tipo assim, não, porque o próprio anestesista-chefe lá, ele fala, não atende, porque senão ele vai ficar chamando toda hora. Exatamente. A mentalidade dos caras era essa, tipo, não vai, porque senão ele vai ficar te chamando pra lá. Não faz isso, porque senão você vai ficar. Aí o Dr. Park, justamente, logo de cara, ele chega lá pra anestesia. E tu vê que ele é um dos primeiros respeito do Dr. Bike, né? Sim, ele é o primeiro a ganhar o respeito. Que ele já... O Dr. Bike chama ele pelo nome. Ele já tinha aplicado um medicamento lá, né, e tal, aí o Dr. Bike ficou feliz e tal por isso. Antes dele chegar, dele pedir, o Dr. Park já tava aplicando. Que tava um anestesista lá perdido, o Dr. Bike, sai daí, sai. Sim. Ele mandou trazer outro. E eu gosto dessa interação. Aí o Dr. Anos lá. Ah, por que ele chamou você pelo nome e eu não? Ele deve ser porque ele me respeita. E você não. Isso. E é legal, tipo, esses dois eles têm uma certa rivalidade, né? E o Dr. Park é estudante, não é nem médico já formado. Enquanto o Dr. Anos é um... Ele era pra servir de espião, né? Mas ele não... Nem tinha um... Nem consegue. Isso. Ele já... Porque da índole dele já é, tipo... Vou ser protagonista porque ele vai ser bonzinho, né? Não dá pra... O cara tá ali no cartaz. É aquilo que eu falei. O cara tá no cartaz. Se o cara tá no cartaz... É protagonista. Se é protagonista, não dá trabalho. Sim. E o melhor de tudo foi quando ele fez aquele diretor lá passar vergonha na entrevista lá também. Tipo, aquela cena foi foda. Aquele... O gerente. Isso, o gerente. O diretor é outro. Ele falou lá, tipo... Eu sempre coloco o paciente em primeiro lugar, o gerente fala lá, né? Aí tu fala, tu falaria isso pro paciente e tal? Ele fala, quem é esse, né? Aí, vixe, mano. Aí, mano. A mãe do moleque chega, é meu filho, não sei o quê. É porque tem isso. Também já é contrário ao Dr. House. Ele sabe os nomes dos pacientes que ele está atendendo, ele se envolve pra querer estar ali com o paciente. Tu vê que ele tira foto com todos eles, pô. Sim, ele não é que nem o gerente do colo retal, o gerente não, o chefe da cirurgia retal lá, que tira foto com pessoas celebridades. Não, ele tira foto com os pacientes que ele salvou. Sim. Ele tira foto para lembrar o que ele tá fazendo. E é legal porque toda hora ele fala isso, ele briga com os caras, ele fala, a gente vai dar custo mesmo, a gente tá salvando vidas. Vocês não foram para isso que vocês fizeram medicina, para salvar as pessoas? Sim. E todo mundo, tipo, não tem coragem de bater de frente nas reuniões pra falar de orçamento. E aquele negócio, até porque é de onde ele veio, né, mano? Tipo, tu vê que tem uns 3 episódios assim, que ele vai lá pro Oriente Médio mesmo, né? Salvar um coreano lá envolvido, que se machucou, se feriu gravemente, e tu vê as condições precárias lá do hospital e tal, mano. Então, tipo, tu vê ele tá fazendo de tudo. Lá no hospital com instalação top, tudinho, mano, e o pessoal se preocupando com custo, esses negócios pra salvar a vida. Pra mandar o avião lá pra salvar. Isso. Mas, mano, tipo, tu pensa, um hospital daquele não tinha um helicóptero, mano. Não tinha um centro de trauma, né? Sim, um hospital chiquérrimo daquele lá. E os caras não tinham centro de trauma, não tinha nada. Tipo, a gente tem. Por quê?
todo o dinheiro os caras estavam desviando, o diretor e os outros médicos ficavam desviando para outros lugares, outros setores. Para o quê? Manter a excelência do hospital sem ter que cuidar do setor de traumas, que é as casualidades. Uhum. E também quando tem aquele engavetamento na ponte, Sim. e ele fala pro Dr. Anos, ele fala, meu, fica aí que eu já volto, eu vou atender lá. Aí o diretor, como foi lá, acidente lá, não vão trazer nada pra cá. Porque a gente não tá fazendo triagem. Aí fala, o Dr. Bayek foi pra lá. Exatamente. Aí começa, porque eles falam, vão ser casos rápidos, não vão dar trabalho pra gente, não vão vir pra cá. Aí fala, o Dr. Bayek tá lá no meio lá. Aí eles, como? Tipo, não. Isso é muito foda, né? Mas, tipo, tu vê que toda vez que tem um acidente assim, ele vai pro local, né? Uhum. Ele vai atrás buscar o paciente. Isso, atender em loco. Porque é meio que a especialidade dele, é ir pro resgate. Uhum. Ele toda hora ele tá agindo pra isso. Ele fala, eu vou pro resgate. Eu gostei daquela parte que o pessoal, mas por que você escolheu de trauma e tal? Quando ele tá pagando um jantar pra gangster e pro outro. Uhum. Eu falo, porque eu quero salvar vidas, não sei o quê. Aí ele fala, fica tranquilo que eu tô pagando o jantar. Mas se eu não ganho tanto pra isso, eu tenho dinheiro. Exato. Eu tô aqui pra salvar vidas, eu tenho dinheiro. Claro que depois você descobre da onde que veio esse dinheiro, como ele ganhou tanta grana. Uhum. Que eu adorei aquela parte que ele dos últimos episódios, quando ele tá no Oriente Médio lá, que ele vai na base. Ah, tá. E tu vê como ele é respeitado, né, mano? O Malak, ele é o Malak. Isso. Malak. E eu achei legal também quando o Dr. Anos descobre de onde que ele era. Uhum. Isso. Que ele... Que aí ele pesquisa na internet e tal, né? Aí ele chega lá, fica todo nervoso e tal. Ele começa assim, senhor, né? Tal, não sei o quê. Ele não sabe como agir direito, ele fica assim, senhor, não sei o quê. O outro doutor também tinha descoberto lá, que é o do colo retal, que é o Han Yu. Isso. Ele queria usar isso contra ele, né? Ele queria usar isso contra ele. Eu fiquei pensando depois, falei, mano, ele vai soltar, vai falar o quê? Não é? Que ele é um mercenário? Acho que ele ia falar nesse negócio, tipo assim, é ser perigoso ele tá aqui. Eu pensei que a cena se sentia assim, mas tipo, também eu não via muito caso disso, sabe? E aí acabou tendo que usar essa questão do mercenário. A questão do, tipo, que eles acusaram também de ser ele tá lá de favoritismo da ministra da ministra. Saúde. Então, tipo... E aí justamente é na hora que eles revelam que ele é mercenário, porque aí a Lakato fala, não, ele não tá, não é favorito a mim. Ele era de uma organização assim assado, ele ganhava muito mais, só que ele resolveu salvar vidas na Coreia. Uhum. E isso funciona. Sim. Porque nessa hora ele tinha acabado de salvar a vida do capitão, trouxe os caras no avião dos mercenários e... Que avião, hein? Porra. O avião ambulância, o avião ambulância dos caras é genial, maravilhoso. Top de linha. Outra coisa que você pega bastante foi aquilo, o chefe dele perguntou por que ele saiu, largou tudo, isso não ficou muito claro. Se foi a pedido da ministra mesmo, se ele realmente tem essa vontade de preciso salvar vidas, como se ele não estivesse salvando. O que fez ele sair lá do Oriente Médio, né? Porque aquele começo fica meio sem explicação. Ele tá lá no meio da guerra, voando e tal, salva as pessoas, daqui a pouco vou ser o médico desse hospital. Pois é, tipo, também, eu não sei se vai ter uma segunda temporada, né, pra abordar mais isso. Eu pensei que ia ser um negócio, tipo assim, ele não conseguiu salvar alguém lá, entendeu? Então, tipo, ele queria ir num lugar que, tipo assim, ele
com certeza salvaria as pessoas, sabe, com as condições certas pra isso. Eu pensei que ia ser algo nesse sentido, assim. É tipo aquele traumazinho. Algo nesse sentido, assim. Então, tipo assim, por exemplo, pô, sabe, se eu tivesse as condições, eu salvaria essa pessoa, sabe? Então, eu acho que talvez seja algo nesse sentido, assim, mas, tipo, realmente não ficou explicado isso. Ao menos se ficou, eu perdi. Essa parte ela ficou meio sem explicação, pelo menos também não peguei uma explicação plausível pra isso. Mas não nada que incomodasse a trama, é porque a gente queria uma resposta. Precisamos de respostas. E também assim, essa questão antagônica, o pessoal menosprezava ele, tanto o diretor quanto o gerente, quanto o próprio doutor, porque ele fez uma faculdade meio que considerada inferior. Isso. Tipo, sei lá, pegar um exemplo aqui. Como se você tivesse feito. Os caras tivessem feito o USP e os outros uma Unip da vida, que não é uma faculdade ruim. Sim, mas não é uma faculdade de um nível extremamente superior. Vou pegar uma Mackenzie, que é a faculdade paga também, aqui. Pronto. Uma PUC ou uma Mackenzie da vida. Isso. E aí eles ficam ficando... Ele é menosprezado por isso mesmo, é verdade. Como um cara que fez tal faculdade quer estudar, quer trabalhar aqui, ele não deve nem saber o que tá fazendo, não sei o quê. Exatamente. E isso eles, realmente, no meio deles ali, eles desprezavam muito só por causa da faculdade que o cara tinha feito. E, cara, tipo, é engraçado porque, tipo, quando apareceu assim, eu pensei que ele ia ser essa pegada meio House, assim, no sentido dessa arrogância, sabe? Tipo... Mas não, tipo assim, tipo, ele sabe que ele é foda, mas, tipo, ele não... Tipo, ele não fica humilhando, assim, as pessoas, sabe? Tipo assim, por exemplo, ele chega lá, a gente vai fazer esse negócio aqui em 30 minutos, sei lá. Aí o outro médico lá, vixe, até parece e tal, não sei o que, né? Então, tipo, ele não... Tipo, ele vai lá e faz, entendeu? Tipo, mas ele não fica... Tipo, depois ele não ficou lá, viu, seu merda, eu consegui e tal, tô no... Então, tipo, ele faz aquilo, ele é foda, mas, tipo, tudo que ele faz é pra salvar as pessoas, sabe? Então... Tipo, não é pra se aparecer, assim, sabe? Acho que teve um episódio que o Dr. Anos pergunta pra ele, fala se ia chegar ao nível, ele, não, jamais. Ele fala, não, no meu nível não. Tipo, você vai ser bom, mas não no meu nível. Isso, até porque a vivência que ele teve, o Dr. Anos nunca vai ter, né? Exato, tipo, você vai chegar no meu nível, amigão. Porque, Beach, tipo, please. é foda que eu tô, tipo, o bike todo, ele tinha que improvisar, né, mano? Então, tipo, ele... Sim. Ele tivesse que usar como linha, sei lá, pra dar os pontos, ele usava, entendeu? Tipo, não... Então, às vezes, tinha que improvisar. Ele tentava salvar a vida e ainda tinha que brigar com o hospital. Tipo, o gerente e o... Aquele episódio lá que ele foi impedido de operar o paciente, pô. Porque ele foi acusado de... Negligência. Negligência. Me fugiu o termo. Ele foi acusado de negligência. Ele não pôde operar, entendeu? Então, tipo, por causa de picuinha, sabe? Foi meio que o primeiro teste, assim, do Dr. Anos, né? Tipo, porra, vou ter que operar sozinho agora, me virar sozinho aqui. Nos últimos episódios, o título do último episódio é Paciente Baek não sei o que é o nome do doutor lá. É o Baek Gang-hyo. Isso. Eu olhei, eu falei, vai dar merda. E do jeito que termina o penúltimo episódio, ele lá na base dos mercenários, colocando a mão no negócio, no câmbio de marcha, não vai. Ele vai dar merda, ele vai tomar um tiro. Aí eu falei, mas não faz sentido. Não, acho que isso aí ele não vai tomar um tiro, não. Os caras vão abrir na hora.
e vai dar alguma merda depois de ter feito. Ele foi do jeito mais idiota possível. Foi. Foi na explosão lá do prédio, né? Que o outro tava lá gritando, eu sou o Dr. Baek, eu sou o Dr. Baek. Muito O outro bom. cagando de medo lá em loco. E eu sou o Dr. Baek, eu sou o Dr. Baek, não sei o quê. Aí quando chega mesmo, ele, ai, você chegou. Ele, isso, vai pra lá, vai. Aí muito bom, dá a né? explosão e um estilhaço. Aí eu falei, porra, um estilhaço, mano. Isso. Eu achei legal que ele chega pro Dr. Anos e fala, ó, salva minha vida, faz o que você achar que tem que fazer. Você decide, né? Ele fala. Né? Uhum. Você decide o que fazer, né? E aí ele tinha duas opções, né? Tipo, ou ele acho que fazia um exame primeiro, né? Antes de ir pra cirurgia, ou ele operava logo de uma vez, né? E ele operando de uma vez eu achei muito genial. Que aí quando ele acorda, você operou, mas você não fez tal coisa não. Quer dizer que você arriscou minha vida pra fazer os negócios. Aí ele, foi a hora que ele ganha o respeito, né? Isso que ele chama pelo nome, né? Uhum. Que é a hora, lá no final que ele finalmente ganha o respeito. É muito legal tu ver a reação do Dr. Anos quando ele escuta o nome dele, né? Aí tipo, ele começa a gritar e tal, aí o pessoal que tá lá fora fica, cara, o que aconteceu, né? Aí ele... Aí ele fala, mano, vai ser Anos mesmo, não combina não, né? Ele fala, é engraçado, né? Aí depois começa a vir os assistentes, aí ele... esse aqui, não. Esse vai ser o número 2. Até ele merecer um nome. Isso. Eu sou o número 1, ele vai ser o número 2, até receber o nome. Uhum. E é legal também porque eles vão fazer a palestra lá pra falar com a galera. Aí, quem tem vontade, aí os caras falam, esquece. Começa a recolher, porque se você hesita pra salvar uma vida, você já perdeu essa vida já morreu. Uhum. Foi na mesma hora que ele convence no mesmo episódio que ele convence o diretor a ceder a investir no helicóptero, né? Isso. E é bacana que logo na inauguração do helicóptero lá, né? Tem uma emergência, ele pronto, vamos embora, vou usar o helicóptero aqui, né? Uhum. É muito legal, mano. Não, e ele recomenda o terno pros dois ainda. Isso. Sacanagem. O Caio, eu imaginei já. Caiu energia lá na casa do Caio. Vixe. Ele mandou lá no grupo, lá falando, caiu energia aqui. Eu já tinha imaginado. Foto bizarra da cacete. É o Caio, mano. Não tem como não ser bizarro uma foto. Bom, a gente falou bastante. Não vamos entrar mais em detalhes do que a gente já soltou de spoiler. Porque senão a gente vai entregar a série inteira aqui. A gente vai falar tudo dela. Fazer as considerações finais, deixar uma nota. Diego. Como eu falei, pra mim virou meu drama favorito, então não podia ser outra nota que não 10. Mas de verdade, cara, tipo... Porque normalmente, tipo, esses episódios, esses seriados médicos me dá a impressão de que vai ser muito drama, assim, sabe? Tipo, mas... Drama assim no sentido, tipo... Não sei como explicar, sabe? Tipo, mais relação entre os médicos, assim, sabe? Então, tipo... Mas não, cara, foi, tipo, muito dinâmico mesmo os episódios, tipo... E, tipo, casos muito diversos, sabe? Então, tipo, não é muito a mesma coisa sempre. Eu acho então que o fato de ter 8 episódios define muito isso. Isso. E é como tu falou, tipo, 8 episódios, tipo... Se passam rápido, sabe? E tipo assim, poxa, nem pra ter mais um ou dois, né? Mas é isso, gente. Então, tipo, eu recomendo a todo mundo, assim, tipo... Acho que a partir de hoje, se me perguntarem um dorama, eu vou indicar esse, olha, cara. Porque, como tu falou, curtinho, episódios não muito longos e bom demais. Então, pra mim, 10, com certeza, mano. Indicação não é agora não, né? Depois só. Só pouco. Eu também dou 10 pra esse K-drama. Não é o meu favorito. Existe um abismo gigante.
Não, vai ter que ser uma obra-prima muito prima mesmo, né? Cara, pra conquistar seu coraçãozinho. pra me pegar, pra eu falar, porra, isso foi melhor que a Alquimia das Almas, cara, tem que ser muito bom. Mas ele tá ali junto com o Jogo da Morte em segundo lugar. Nem acima nem abaixo. Os dois, pra mim, estão no mesmo nível. Acredito que eu tenho ainda um apreço maior pelo Jogo da Morte por ter visto ele quando estava saindo os episódios, então ficava com a expectativa, e esse já assisti enquanto já tinha saído todos. Uhum. Então, o Jogo da Morte no quesito de desempate, ele tá um pouco acima por questão de é a mesma coisa da a esposa do meu marido e a Vingança do Casamento Perfeito. A esposa do meu marido tem essa pequena vantagem porque eu vi durante o lançamento e o outro eu vi já tinha saído todos. Então você vê já saindo todos, você sabe que você pode ver a continuação a qualquer momento. Quando você vê ainda tá saindo, você precisa ver a continuação. Você fica naquela, cara, cadê? Eu vou esperar uma semana pra ver. Então, por isso que fica. Já o Alquimia das Almas é porque é xodó. Não sei, cara, Primeiro amor. me pegou assim que até agora foi difícil achar outro. Então, vamos fazer as considerações finais. Se você quiser recomendar alguma coisa, fica à vontade. Diego? Então, gente, é isso aí. Obrigado a todo mundo que participou. Espero que tenham gostado, né? Esse é o nosso 10º Cafofinho, cara. Um projeto que a gente gosta bastante de fazer. Temos um carinho por ele, né? E assim, de indicação, não vai ser um dorama, tá? É só aproveitar a ocasião. Vou falar de Dragon Ball Daima, tá? Que acabou de acabar. E assim, mano, querendo ou não, foi o encerramento dos trabalhos do Toriyama. E agora, tipo, ele ainda tem uma participação nesse, mas agora, tipo, encerrou uma era, né? E, cara, me surpreendeu demais. Eu gostei muito mais do que eu achei que eu ia gostar desse anime. Tá disponível na Netflix, na Crunchyroll, né? Então... Só não tá dublado ainda. Só não está dublado. Mas assim, eu recomendo bastante, cara. De verdade, é bem gostosinho de se ver. Tem cenas muito engraçadas. Então é isso, gente. Até a próxima. Obrigado a todo mundo. Ali mostra por que o Vegeta é o melhor personagem. Não. Aquela cena ali, mano, porra. Assim, se alguém tinha dúvida de ver Dragon Ball Daima, aquela cena ali é pro cara não, mano. Eu tenho que ver. Bom, foi isso. Eu vou deixar também de recomendação aqui. Vou deixar um dorama. Estreou na Viki Rakuten, mas também tá disponível aí nas outras formas de assistir. Rapidinho, um minutinho só. Chama-se... como é que é o nome desse aqui? Essa bodega? Infiltrado no ensino médio. Deixa eu abrir aqui minha lista porque eu esqueci o nome. Tá abrindo aqui, ó. Infiltrado no ensino médio. Foi a história de um policial disfarçado. Aqui, achei. Undercover High School, é isso mesmo. Infiltrado no ensino médio. É a história de um policial que resolve... eles precisam descobrir um segredo dentro da escola. E uma investigação, e aí ele vai se disfarça de aluno para poder investigar o colégio. Ele vai se matricula lá para investigar esse colégio, um colégio extremamente elitista da Coreia, que traz uma história desde a época da Segunda Guerra. A Segunda Guerra? Desde pós-Segunda Guerra, quando o Japão ainda estava invadindo e colonizando a Coreia. Já ele está disponível na Viki Rakuten, mas também está disponível aí em outros meios, tá bom? Essa é a dica. Undercover High School. E foi isso. A gente trouxe nosso cafofo aí. Voltei. E agora que o Diego saiu, posso falar. Agora que o Diego voltou, posso falar um outro, nada a ver aqui, fingir que não foi, né? O que eu falei foi Undercover High School, que é sobre um policial que se disfarça para
para voltar para o ensino médio para poder investigar lá um negócio que remonta desde a época da invasão japonesa na Coreia. Ele Tem saiu, aonde? acho que o quarto. Tá na Viki ou no. Dá seus pulos Flix aí. Se quiser, eu te mando o link depois. Beleza. Ele é bem engraçado, cara. É bem divertido. Porque. Vou dar um spoiler aqui do primeiro episódio. Não é spoiler. Ele salva. Tipo, tem uma professora bêbada no restaurante. E tem uns caras incomodando. Aí ele vai dar um pau nos caras. E ela fica, tipo, apaixonada por ele. Que ela vê ela, nossa, cara lindo. Aí no outro dia ele acaba indo pra escola e descobre que ela é a professora dele. Eita porra. E aí ela começa a puxar a orelha dele porque ele estava bebendo. Teoricamente ele é menor. Entendi. Entendeu? E ele já é adulto. Então, assim, é bem engraçado, justamente por isso. Tô vendo Foi a isso. foto- Eu já vi esse ator em algum lugar. Eu também fiquei com essa impressão. Foi isso, a gente já falou bastante. Pode falar, o que você ia falar? Ele parece. Sabe do o 18 outra vez, que era o amigo da filha dele, que era da mesma escola e tal. Ele me lembra ele. Mas eu puxei, eu não achei ele. Eu não lembro agora se ele tava 18 outra vez, vou dar uma olhada depois. Mas sabe Bom. o personagem que eu tô falando, né? Sei, que é o que descobre primeiro quem ele era. Bom, a gente vai soltar ainda essa semana a nossa recomendação pro próximo Cafofinho. Acompanha nossas redes sociais. Lá no Instagram vai ter a votação. Aí tem o Twitter, Instagram, o TikTok, o Kawaii, que é o @geekblastbr. E o nosso site, que é o www.geekblast.com.br. Ajuda a gente a votar. Se inscreve no canal, divulga pra galera. A gente vai estar aí tentando trazer o melhor do entretenimento gratuito para vocês. E até o nosso próximo Cafofo, né? Daqui a um mês a gente tá de volta. É isso, né, amigo? Eu acho que sim. Tudo der certo. Se tudo der certo, se a luz do Caio voltar, ele tá aí também. Então é isso, gente. Até o próximo.